Então, fala galerinha do terceiro ano, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula da terceira unidade. Vamos iniciar hoje com o pé direito, falando de um assunto bem legal, que é medidas de comprimento não convencionais. Tudo bem? Essas medidas de comprimento não convencionais eram aquelas utilizadas mais antigamente, quando não se existia régua, quando não se existia a trena, quando não se existia a fita métrica. O homem, né, lá no passado, ele utilizava as partes do próprio corpo, né, para obter unidades de medida. Ele utilizava o pé, ele utilizava o próprio palmo, ele utilizava o passo, ele utilizava a polegada. Então, essas unidades de medida, essas medidas de comprimento, né, utilizadas com mais frequência lá no passado, eram utilizadas pelo homem. Tudo bem? Hoje em dia já surgiram medidas padronizadas, medidas de comprimento convencionais. Surgiu o metro, surgiu o centímetro, surgiu o quilômetro, mas isso vai ficar para a próxima aula. Hoje a gente vai falar das medidas de comprimento não convencionais. Tudo bem? Que hoje em dia já não é muito utilizada. Mas eu pergunto a vocês, por que o homem deixou de usar as partes do corpo que ele usava lá no passado para medir comprimento? Né? Ele passou a utilizar o metro, ele passou a utilizar o centímetro, o quilômetro. Por quê? Porque são medidas padronizadas. Né? Se você pedir 1 metro de fita, né, em uma loja, vai vir o mesmo tamanho se você pedir 1 metro de fita na outra loja. Agora, se você pedir 5 palmos de fita em uma loja, outra loja, a pessoa pode ter um palmo maior e vir menos quantidade de fita. Então, não era uma medida padronizada. O palmo, nem o pé, nem o passo, nem a polegada. Por isso que o homem passou a utilizar uma medida padronizada, que é o metro, o quilômetro e o centímetro. Tá bom? Mas hoje, nós vamos falar de medidas de comprimento não convencionais. Eu peço que vocês abram o módulo de vocês na página 3. Vamos lá, todo mundo abrindo. Porque lá está dizendo assim, ó. Gabriel e a mãe estão de mudança para um apartamento em outro bairro. Eles precisam medir o comprimento de uma das paredes da sala para descobrir se a estante ela cabe nesse lugar. Mas a mãe de Gabriel, ela se esqueceu de trazer uma trena. Então veja o que eles fizeram, ó. A mãe disse assim, ó: "Vamos medir essa parede usando passos. Se a gente esqueceu a trena, a gente pode utilizar passos, né? Que o homem antigo utilizava passos, por exemplo. Vamos utilizar passos se a gente não tem trena. Então, vamos lá. A mãe de Gabriel, quando ela caminhou, viu que naquele espaço ali davam 4 passos dela. Agora eu pergunto para vocês: se Gabriel fosse fosse medir com os passos dele, ia encontrar esses mesmos 4 passos que a mãe encontrou? Não, porque o passo de Gabriel ele é mais curto. Então, não é uma medida padronizada. Vamos fazer uma estimativa. O que é uma estimativa? Dá um chute. Se eu fosse dar uma estimativa de quantos passos Gabriel daria nesse mesmo comprimento que a mãe deu 4 passos, eu chutaria que Gabriel daria uns 6 ou 7 passos. Tudo bem? Mas vamos conferir a resposta. Gabriel, ele deu, ó, 6 passos. Então, a minha estimativa foi boa. Eu disse 6 ou 7. Eu quase acertei. Eu acertei, né? Falei 6. Então, Gabriel, ele deu 7 passos. Vamos recapitular aqui. Observe quantos passos cada um teve que dar para medir esse comprimento. A mãe de Gabriel teve que só dar 4 passos. E Gabriel teve que dar 6 passos. Então, observe, Gabriel deu mais passos do que sua mãe, porque o passo de Gabriel é menor do que o dela. Entenderam aí? Agora eu vou deixar uma atividade para vocês. Essa atividade está na página 4 do módulo de matemática, tá bom? E eu vou fazer algumas adaptações para vocês responderem essa atividade. Ó, tá aqui escrito: vamos estimar comprimentos. Reúna-se com um colega, né? Se você não tiver um colega em casa, você vai realizar com um familiar, tá certo? E os dois vão medir usando palmos e passos, tá bom? Vamos começar estimando o comprimento da sala de aula.
Não é sala de aula, porque a gente não está na sala por causa da pandemia. A gente vai medir o comprimento da nossa sala, da nossa casa, tá bom? Então, você e seu familiar vão medir usando palmos e passos. O que é que vocês devem fazer? Prestem atenção. Coloquem seu nome aqui, nesse primeiro local onde eu estou apontando o laser, e o nome do seu familiar aqui embaixo, logo abaixo, tá bom? E aí, olhando para a sala de aula o quê, tio? Para a sala de casa, olhando para a sala, você coloca a sua estimativa. Lembrando, a estimativa é o que? Um chute. Olha, eu acho que eu vou dar 5 passos, né, para ser o tamanho dessa sala. Aí você coloca 5 aqui, 5 passos. E seu pai, ou sua mãe, ou um familiar seu, vai colocar a estimativa dele. Tá bom? A estimativa é um chute. Depois que você colocou a sua estimativa, você vai medir realmente para ver quanto é que dá, para ver se você estava perto da sua estimativa, para ver se você acertou. E o seu familiar também. Tá bom? Feito isso, vocês vão responder se a sua estimativa chegou perto da medida encontrada e quem fez a melhor estimativa, se foi você ou se foi seu familiar. E depois vão dizer se as medidas encontradas, né, os passos foram iguais ou foram diferentes. E dizer se foram diferentes, por que foram diferentes? Explicar, dizer o porquê. Lembrando, resposta de terceiro ano, que vocês já são terceiro ano. Depois vocês vão fazer com o comprimento de uma mesa, né? Utilizando o palmo, tá bom? Coloca o seu nome, o nome do seu familiar e a estimativa. Lembrando, a estimativa é antes de você medir. Eu acho que vai dar 8 palmos meus nessa mesa. Então você coloca 8 aí. E o seu familiar também coloca a estimativa. E a medida, né? Depois vocês vão medir. Eu vou explicar para vocês como é que vocês medem utilizando o palmo, porque muita gente se atrapalha. Prestem atenção. Bem, eu vou mostrar como é que vocês devem fazer. Por exemplo, a mamãe vai medir o tamanho da mesa, o comprimento da mesa, tá bom? Utilizando os palmos. Verifiquem, ó, a mamãe aí, o anel da mamãe, tá vendo a mão da mamãe? Pronto, vamos lá. Então, ó, a mão bem esticada, vamos começar pelo dedo medindo. 1 palmo já deu. 2 palmos, tá vendo? 3 palmos, a mão bem aberta. 4 palmos e mais um pouquinho, tá certo? A mão da mamãe deu 4 palmos mais um pouquinho. Agora, vamos ver a mão do filho. A mão do filho é menor, né? Porque a mão do filho é um pouquinho menor. Então, se a mão do filho é menor, vocês acham que vai dar mais de 4 palmos e um pouquinho ou menos do que 4 palmos e um pouquinho? Vamos contar? 1, tá vendo? A mão dele bem aberta, 1 palmo. Vamos lá, 1, bora. Agora, 2, 3, 4, 5 palmos. Estão vendo, gente? Então, a mão do filho deu mais palmos do que a mão da mãe, porque a mão do filho é menor, tá certo? Depois que vocês medirem o tampão da mesa da casa de vocês utilizando o palmo, tá bom? Mão bem esticada, tá certo, gente? Vocês vão responder essa atividade aí da página 5. Respondam, tá bom? Vão responder também a questão 2 e a questão 3, que também está na página 5. Prestem bastante atenção para responder direitinho. Na página 6 também tem uma atividade que eu quero que vocês respondam, mas a gente vai fazer algumas adaptações. Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Vocês vão utilizar fita adesiva, tranquilo, mas vocês vão se reunir com 3 colegas? Não. Continua sendo você e o seu familiar, tá bom? 2 pessoas. Você e o seu familiar. Vão escolher um trajeto do pátio da escola? Não. Vão escolher um trajeto da sua casa e vai marcar com fita adesiva o início e o fim desse trajeto. E aí cada um vai percorrer esse trajeto usando o pé, um pé seguido do outro para medir o comprimento. Ó, eu vou mostrar para vocês como é que a gente mede com o pé. Prestem bastante atenção para vocês não fazerem errado. Aqui, ó, vamos supor
que essa linha é o marco inicial. E aí, como é que conta? Ó, presta atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Aí depois que você e seu familiar contarem quantos pés deu esse trajeto, lembrando um pé seguido do outro juntinho, tá certo? Vocês vão lá na página 6 e vão completar esse gráfico aqui. Bota um título, por exemplo, número de pés da minha sala. Aí bota o título, bota o seu nome, por exemplo, Joãozinho é meu nome. E aí, quantos pés de Joãozinho deu? Deixa eu pegar aqui, né? Vou botar logo outro nome. Joãozinho e quem? E a mãe de Joãozinho. Vamos supor que Joãozinho fez com a mãe. Joãozinho e a mãe de Joãozinho. E aí coloca os números, né? A quantidade de pés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu coloquei assim de 1 em 1. Se vocês precisarem colocar de 2 em 2, vocês podem botar de 2 em 2. Tudo bem? Mas, ó, vamos supor que Joãozinho, quando ele foi ver, ele tinha aí vocês pintam 9 pés. E a mãe de Joãozinho só precisou para completar esse trajeto de 5 pés. Tá bom? Então vocês completam o gráfico de vocês. E é isso. Acabou. Páginas 4, 5 e 6, façam direitinho que na próxima aula eu corrijo, tá bom? Beijos e até amanhã. Tchau.